Boa noite. Uma família de médicos santistas de férias na Espanha viveu momentos de pânico nesta quinta-feira em Barcelona. Uma das áreas mais movimentadas da capital da Catalunha foi palco de um atentado terrorista. Uma van invadiu a calçada do lugar conhecido como La Rambla e atropelou dezenas de pessoas. Até agora foram confirmadas 13 mortes. Há mais de 100 feridos. As imagens foram registradas pelo médico logo depois que a van invadiu a calçada e atropelou várias pessoas. A polícia espanhola confirmou que trata-se de uma ação terrorista. Na calçada, marcas da violência que chocou o mundo. Feridos recebem o primeiro atendimento de policiais. Vários objetos pessoais e produtos espalhados pelo piso. Nós estávamos na Praça da Catalunha, indo em direção à Rambla. Quando começou a correr um bocado de gente saindo da Rambla e um bocado de policiais indo em direção à Rambla. Daí não sabíamos o que fazer, saímos correndo para onde a maioria das pessoas estavam correndo, sem saber o que estava acontecendo. Só soubemos depois, quando já estávamos escondidos, que houve um atentado, que um carro passou por cima da Rambla, atropelando todo mundo. Aí quando estava tudo mais calmo, voltamos lá para ver, mas já estava tudo cercado, ainda conseguimos tirar algumas fotografias que eu mandei para vocês e filmar algumas coisas, mas estava uma loucura. O psiquiatra conta que ele, a mulher, também médica, e os filhos correram para uma loja de departamentos. Nós saímos correndo em direção oposta da onde os policiais estavam indo, eles corriam para um lado, nós corremos para o lado oposto e nos escondemos dentro da loja do El Corte Inglês. Artistas de rua e o comércio local são atrativos de La Rambla para turistas de todo o mundo. O que deveria ser uma tarde de compras e diversão virou um pesadelo em um dos locais mais movimentados de Barcelona, em pleno verão na Espanha. O sentimento que fica é de injustiça, pessoas inocentes pagando por algo que não devem. O pior de tudo é não saber o que está acontecendo e você ter que fugir e correr sem saber exatamente do que você está correndo. Essa sensação é muito ruim. As embarcações que vão ser utilizadas na destruição dos 115 cilindros com gases tóxicos no Porto de Santos já estão passando por adequações. Operários trabalharam hoje pela manhã na balsa que está atracada no Guarujá. O IBAMA acompanhou o processo. A repórter Ione Furukawa tem mais informações. O IBAMA, como órgão licenciador do Porto, é responsável pela fiscalização ambiental de todo o processo e destinação dos cilindros. A agente ambiental federal Ana Angélica Labarce esteve hoje pela manhã no Armazém 10 do Cais Santista. Olá, Ana. Alguma irregularidade na vistoria? Como funciona, o trabalho do IBAMA nesse processo? Bom, o IBAMA, desde o início, ele está acompanhando e a empresa contratada pela Codesp, a Suatrans, apresentou os 4 projetos que haviam para essa destinação e para a nossa diretoria em Brasília. E foi avaliado, foi analisado e avaliado e realmente se chegou à conclusão de que a melhor forma que teria menos riscos, tanto risco ambiental, impacto ambiental, como para a saúde humana, para a população, seria mesmo essa destruição em alto mar. A gente até arrisca dizer para a população que se tranquilize, que está tudo sob controle. É claro que riscos existem, mas esses riscos são mínimos para toda essa infraestrutura que se formou e essa operação que vem pela frente. O IBAMA já deu seu parecer. É claro que ele recomenda muitos itens que devem ser correspondidos e respondidos, e de segurança, e de tempo, o próprio clima, para essa operação sair com a maior segurança possível. E já há um prazo para essa destruição dos cilindros em alto mar? No projeto que foi apresentado, eles dão de 20 a 40 dias, se não me engano. Mas a gente sabe que tudo depende desse clima, da maré, tudo depende de como a segurança. Segurança é primordial, porque vai estar
sendo uma prevenção para qualquer risco de danos ambientais e principalmente ao dano à população. Muito obrigada pelas informações. Ione Furukawa para o Caderno Regional. Santos recebeu hoje pesquisadores de todo o país e do mundo. O objetivo foi debater as mudanças climáticas e apontar medidas para conter o avanço do mar. Olhando assim, é difícil saber quando a maré vai subir e provocar forte ressaca ou recuar. Moradores, principalmente da Ponta da Praia, muitas vezes sofrem as consequências das alterações do clima. A situação preocupa autoridades e especialistas, que analisam possíveis impactos no futuro. E pensando num futuro não tão distante, pesquisadores e representantes de instituições de todo o país se reuniram para debater as mudanças climáticas da região. O principal objetivo é apontar medidas para o poder público e população, visando as consequências de desastres naturais. Pelas projeções que fizemos com os modelos para meados 2050, 2070, se nada é feito, nós podemos ter um prejuízo de quase da ordem de 1,5 bilhões de reais. O encontro apresentou resultados das análises sobre a elevação do nível médio do mar na Ponta da Praia. O estudo começou há 4 anos pela Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, modelo que foi pioneiro e atualmente compartilha informações a nível internacional. Esse foi só um ponto de início. Nós vemos que as projeções, não apenas em Santos, mas para o mundo inteiro, mostram uma elevação que poderia trazer consequências danosas. Mas isso não tem que ser assim. O objetivo do nosso projeto não é absolutamente mostrar um quadro danoso, é mostrar que população e poder público, munidos de boa vontade, trabalhando conjuntamente, podem mudar, podem reverter qualquer projeção negativa no futuro. A prefeitura já contribui com medidas, mitigatórias, lá nos Estados Unidos se chama beach nourishment, que é a transposição da areia da praia de um local para um outro, Nós temos já muros de proteção, enfim, são medidas que já são comumente nós vemos no dia a dia e nem percebemos o que acontece, A coordenadora do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, Alexandra Sampaio, participou do encontro e colocou o NPH à disposição para colaborar com os estudos da pesquisa. A Unisanta hoje, através do NPH, ela tem uma base de dados de informações locais e regionais relacionadas ao mar, ou seja, séries históricas e também de resultados de modelo. Hoje a gente já tem uma participação direta e uma colaboração direta com o município, não só o município de Santos, mas os 5 municípios que estão presentes na bacia hidrográfica do estuário de Santos e de São Vicente, onde a gente emite os alertas desses eventos extremos, ou seja, das ressacas e de marés altas. No dia 29 de setembro de 2006, um acidente no Mato Grosso envolvendo um Boeing da Gol e um jato se transformou em uma das maiores tragédias da aviação do país, com 154 vítimas. A jornalista Maria Tereza Quersul decidiu contar os detalhes desse caso em um livro. A publicação foi lançada ontem na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. A obra demorou 8 meses para ficar pronta. Em 160 páginas, o livro, em formato de diário, conta o processo de resgate e identificação dos 154 corpos. Eu comecei todo um processo de pesquisa, entrevistei muitas pessoas que trabalharam na operação, civil e militares, entrevistei os familiares das vítimas e fui colhendo, era muito material, e aí eu resolvi fazer em forma de diário. Eu começo no primeiro dia, que foi o dia do acidente, contextualizo como o acidente aconteceu, que foi uma sucessão de erros na época, e vou todos os dias relatando o que foi acontecendo a cada dia. O título da publicação, Ninguém Ficou para Trás, é uma referência ao lema da Força Aérea Brasileira. Há um lema do Paraçar. O Paraçar são as equipes especializadas da aeronáutica em busca e salvamento. O lema deles é: nós não deixamos ninguém para trás. Então, em cima desse lema, eu concluí, ninguém ficou para trás, porque eles conseguiram resgatar as 154 vítimas. A ideia do livro surgiu de uma sugestão do irmão da escritora, que foi um dos comandantes da operação de busca do acidente. Na época do acidente, eu já como jornalista, eu tinha muito interesse em desenvolver algum material, um filme, um documentário, mas o tempo foi passando e eu, envolvida com outros projetos, acabei não fazendo.
Em 2015, um ano antes do acidente completar 10 anos, meu irmão, né, o Kerso, o brigadeiro, que foi a pessoa responsável pela operação, ele me perguntou, você não vai fazer nada com todo esse material, né? Me disponibilizou muita coisa. Eu falei, bem, eu vou tentar redigir um livro, né? Contar uma história, fazer um reconhecimento do trabalho das equipes que trabalharam lá. O lançamento reuniu amigos da jornalista e profissionais que trabalharam na tragédia. Entre eles, José de Souza Júnior, que na época era do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes. Logisticamente foi muito desafiante, aprendemos muito, apanhamos muito também. Mas criamos, né, agora uma cultura, né, bastante próxima do ideal para atender esses acidentes de massa. O livro custa R$ 30 e pode ser adquirido pelo site da editora, loja.actioneditora.com.br. O estacionamento do Centro de Cultura Patrícia Galvão recebe até este sábado a peça Oceano. A entrada é de graça. O fundo do mar ganha brilho e cores. O objetivo é fazer com que essas crianças se sintam debaixo d'água. De uma forma dinâmica, os animais marinhos vão aparecendo. A peça do Grupo Paulista XPTO é apresentada pela primeira vez em Santos. O espetáculo acontece no estacionamento do Centro de Cultura Patrícia Galvão e faz parte das atividades de educação ambiental do projeto Mantas do Brasil. A gente vai plantando sementinhas na cabecinha das crianças, né, para justamente a conscientização, através deles, mostrando o que a gente tem hoje de impacto, né, nos oceanos, porque é um ambiente que todos os seres humanos dependem e às vezes a gente não tem a noção disso. Então, a gente conscientizar as crianças em relação ao que vem acontecendo com a contaminação, a poluição, né, o descarte incorreto de resíduos, lixo, realmente, né, sacola plástica, produtos tóxicos e tudo mais. Então, a mensagem que o teatro, que a peça passa, é justamente essa, né? A apresentação é de graça e pode ser vista até sábado em 4 horários, às 9h30 e 10h30 da manhã e depois à tarde, às 2h30 e 13h30. O endereço é Avenida Pinheiro Machado, número 48, na Vila Matias. A gente está atendendo as escolas de Santos, que já são grupos bem cheios, e a capacidade aqui são para 120 crianças por sessão, então são 4 sessões diárias, e a gente está atendendo o público espontâneo que aparece também. Se tem vaga, a gente consegue colocar eles aqui dentro. Agora, quando não tem vaga, a gente tenta para uma próxima sessão. Futebol. A Portuguesa Santista entra em campo nesse sábado contra o São Caetano fora de casa. Mesmo com a chuva, a equipe treinou hoje em Urico Mursa. Nenhum Tempo resolveu ajudar a Portuguesa Santista. Por causa da chuva de hoje, o gramado ficou completamente encharcado. Mas a situação do time está tão delicada na Copa Paulista que o treino não foi cancelado. Não tem como a gente treinar, por exemplo, uma quadra coberta, que a gente tem que posicionar o time, tem alguns atletas que vão ficar de fora, tem lesão, então até pra gente ver o time que vai. Então hoje é ruim treinar assim, mas nós temos que treinar pro jogo, né? O próximo jogo é no sábado às 3 da tarde contra o São Caetano fora de casa. Um time experiente, um time, a maioria que foram campeões da campeonato da 2. A gente conhece alguns até de jogar junto, né? E que eu passei para eles que eu vi, o jogo do Santos, jogadores experientes, que assim gostam de jogar, mas também deixam jogar, então essas características deles. A Briosa é a lanterna do Grupo 3 e ainda não venceu na competição. O time tem 3 pontos. Faltam 6 rodadas para o fim da primeira fase. A chave tem 8 equipes e os 4 primeiros avançam. Enquanto a matemática, né, não dizer pra gente que não dá mais, a gente vai tentar, né? Então a gente sabe que é difícil, né? Não é fácil. Mas a gente vai fazer o possível para fazer os resultados que a gente tem para fazer, para buscar uma classificação. Já o Santos enfrenta o Coritiba no Couto Pereira no domingo. O alvinegro praiano está invicto a 13 partidas e ocupa o 3º lugar do Brasileirão. O Peixe deve contar com o retorno de Copete e Bruno Henrique, ambos poupados no último jogo. O lateral direito Victor Ferraz falou com a imprensa sobre a volta dos 2 atacantes. São 2 jogadores que durante muitos jogos têm feito a diferença, né? São jogadores que dão profundidade ao nosso time, 2 jogadores que gostam de jogar em cima da linha, como a gente fala, né? Jogadores de força, são extremamente importantes. Os jogadores que entraram agora contra o Fluminense tentaram substituir da melhor maneira, mas são características diferentes, né?
Então com o Bruno e o Copete a gente ainda fica mais perigoso no contragolpe. Jogando fora de casa pode ser uma grande arma nossa. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, foi um dos convidados da Semana Jurídica da Unisanta que aconteceu na última semana. Durante a visita à universidade, ele também esteve nos estúdios da Santa Cecília TV e conversou com o editor Gustavo Klein. Nós temos que promover uma reforma profunda em todo o sistema político, federativo, administrativo, mas começar pela reforma política. Não dá tempo de fazer essa grande reforma até outubro. Por que até outubro? Porque para vigorar para a eleição de 2018, a Constituição reclama que qualquer alteração legislativa tem que ser feita um ano antes da eleição. Portanto, nós estamos falando aí final de setembro e início de outubro. O que dá para fazer nesse momento? Me parece claríssimo. A aprovação na Câmara de um projeto de emenda constitucional que já veio do Senado, que faz duas alterações. Uma, fim das coligações, e a outra é cláusula de barreira. Significa acabar em época eleitoral com coligações para a eleição majoritária que represente exclusivamente interesses, não raras vezes, mercantis, daqueles que estão à frente de partidos políticos, para tentar conseguir, no momento eleitoral, algum tipo de benefício financeiro. E aí isso cria uma coalizão momentânea, que depois acaba seguindo durante todo o mandato daquele que está à frente do executivo, seja municipal, estadual ou federal, não importa, todo ele acabe sendo esse principal representante do Poder Executivo, tendo que promover negociações, não raras vezes verdadeiras negociatas, para garantir a sustentabilidade do seu governo. Nós temos câmaras municipais no Brasil que têm uma tal diluição da representação partidária que é um representante de cada partido político. Como é que você consegue criar algum tipo de diálogo republicano numa situação como essa? E a cláusula de barreira vai não impedir, mas vai impedir que os partidos políticos que não tenham representatividade possam ter acesso, por exemplo, a fundo partidário. E com isso desestimula também a criação de partido. Partido político, na sua concepção, partido é uma parte. Representa uma parte ideológica da própria população. Partidos mais à direita, mais à esquerda, enfim, representando uma parcela da população. Nós temos mais de 30 partidos, como se pudesse haver mais de 30 ideologias sustentáveis através dessa parcela populacional que significa o partido político. Esses vereadores, deputados, senadores que são eleitos representam, tem ali aquele poder de quem os elegeu, né? E acabam sendo alçados a ministérios ou a secretarias do nível municipal e estadual. Você falou disso também no teu artigo. Como estancar esse tipo de situação também? Isso é uma relação, é uma simbiose perniciosa que se estabeleceu de há muito entre executivo e legislativo. O executivo tem um poder de sedução muito grande, porque ele tem ministério para oferecer, o ministério tem orçamento, ele tem cargos comissionados, o ministério tem uma série de cargos que quem é contemplado à frente do ministério acaba tendo de presente um número gigantesco de cargos, e esses cargos servem para acomodar os apadrinhados desse político. E aquele que é eleito para um Senado, para uma Câmara, ou no cargo de uma vereança, ou para deputado estadual, ele acaba atraindo seus eleitores, porque não raras vezes, no dia seguinte à posse, ele já está pedindo licença da função parlamentar para atender o chamado ou convite do Poder Executivo. Então, a proposta que eu fiz nesse artigo é, primeiro, denunciando essa situação, e segundo, propondo alterar a Constituição, que a Constituição permite que isso aconteça. A Constituição prevê licença por saúde, que é justo, sem perda de mandato, licença por saúde e licença para servir ao Poder Executivo. Preciso acabar com isso. Acabando com isso, nós primeiro privilegiamos o eleitor. Fazemos com que o eleitor, naquele que seja votado, ele cumpra o seu mandato. Isso é fundamental. E segundo, impede essa relação promíscua entre executivo e legislativo. Só para encerrar esse assunto, você falou da reforma política e do que é possível fazer até outubro desse ano. E depois disso, qual seria a reforma ideal? O senhor já se mostrou algumas vezes simpático ao parlamentarismo, seria esse um caminho? Estou convencido que o parlamentarismo é um grande instrumento democrático. Creio que o regime presidencialista puro é só os Estados Unidos que deu certo. Não conheço nenhum outro que seja um regime presidencialismo
puro. E o Brasil ainda tivemos uma dificuldade, porque a Constituição de 88 ela foi moldada para servir num regime parlamentarista. Quando chega no momento final da tramitação dela, há uma negociata, não é negociação, uma negociata, onde então o presidente da República, para conseguir ampliação do seu mandato, ou para conseguir depois, na sequência, a possibilidade de ser reconduzido, ele negocia o regime político e volta a imperar o presidencialismo. Há um discurso falacioso que o Brasil precisa de uma grande liderança. Não é verdade. Nenhum país precisa de uma grande liderança. O que nós precisamos são canais de comunicação da sociedade. Nós precisamos que a sociedade se movimente e a sociedade passe a assumir a sua função de soberania política nesse país. E precisamos de partidos fortes. E aí vem um outro discurso. O Brasil não tem partidos fortes, e sem partidos fortes não há como estabelecer o parlamentarismo. É o contrário. Nós não temos partidos fortes porque nós não temos uma cultura política adequada e não temos um regime que fortaleça os partidos políticos. 85 anos da OAB, né? Que balanço você faz desse tempo e o estágio atual? É uma história muito bonita. A ordem nasceu em janeiro de 32. Em março de 32 tivemos a Revolução Constitucionalista. E as lideranças da ordem estavam presentes na Revolução, a ponto de, em outubro, quando acaba a Revolução, nós não, e há uma ata da ordem nesse sentido, nós não tivemos uma reunião do Conselho porque não teve quórum, porque os nossos dirigentes estavam presos ou exilados pelo governo federal. Então, esse início libertário deu a marca da ordem e, ao longo dos 85 anos, foi uma entidade que sempre defendeu as grandes liberdades. Você falou de defesa. Liberdade de defesa fica prejudicada em tempos de delação premiada? O que acontece é que o Estado ele tem uma vocação para responder às demandas sociais, atribuindo as responsabilidades não a si, não discutindo as suas próprias mazelas, mas atribui a responsabilidade sobre os ombros do cidadão. E isso é claríssimo hoje, quando nós temos uma demanda por justiça, contra a impunidade, contra a morosidade da justiça, e ao invés da estrutura pública de justiça buscar resolver as suas mazelas, o que ela faz? Ela começa a julgar essas questões, mitigando, diminuindo e às vezes afastando os direitos fundamentais que a Constituição assegura. Então, ninguém é punido nesse país. O que faz? Vamos mudar o sistema de justiça. Vamos verificar por que demora tanto processo. Vamos combater isso. Não. O que é feito? Vamos acabar com uma cláusula pétrea, um direito do cidadão de presunção de inocência e de que ele só será considerado culpado quando acabar o processo. E aí permite que a prisão ocorra antes de acabar o processo. E agora, mais recentemente, propostas que estão tramitando no Congresso Nacional, como o de permitir prova obtida por meio ilícito. Prova obtida por meio ilícito validando o processo. Prova obtida por meio ilícito é prova obtida por tortura, por coação, prova plantada. Isso é prova obtida por meio ilícito, mas vem uma proposta no Congresso e quer permitir que essa prova seja aproveitada. O que é pior, o suprassumo das propostas. Prender o investigado. O que é investigado? Investigado é alguém, a polícia, quando investiga, está investigando um fato e uma autoria. Ela não atribui culpa a quem quer que seja. Ele não é réu do processo. Não é nem indiciado, ele é exclusivamente um investigado. E diz a lei, o investigado, diz a lei não, diz uma proposta que está tramitando no Congresso, uma prisão preventiva do investigado por crime de corrupção. Mas eu insisto, investigado não tem juízo de valor. Se tivesse juízo de valor, ele não seria investigado, seria réu, ou até mesmo culpado, condenado. O investigado ser preso para não ter acesso à sua conta financeira e financiar a sua defesa, ou seja, contratar advogado. Nem nos piores momentos das mais cruéis ditaduras do Brasil, teve alguém que, com a coragem de apresentar uma proposta como essa. Estamos vivendo uma proposta como essa na democracia. Como é que você vê a formação dos advogados hoje? Avalia o nível das faculdades de direito? Esse é um outro drama. Nós temos no Brasil um número maior de faculdades de direito que temos a soma de faculdades de direito do resto do mundo. E, infelizmente, a maioria delas não tem a preocupação em bem formar o bacharel. Desconhece a importância do bacharel no exercício daquele que é a principal função do Estado, que é prestar justiça. E aí, infelizmente, acabam formando bacharéis que não têm qualificação necessária para cumprir essa missão. A Unisanta e outras faculdades tradicionais
que tem uma linha adequada, uma linha de preocupação, formação humanista do ser humano, do bacharel em Direito, sabedor que o bacharel não é só o técnico que representa alguém dentro do processo, ele é um verdadeiro transformador da sociedade, ele está à frente dos grandes movimentos sociais do país. Essas faculdades, infelizmente, são a minoria. A grande maioria são faculdades de cunho exclusivamente comercial, sem nenhuma preocupação em formação do técnico e do ser humano. A edição de hoje termina aqui. Para continuar bem informado, acesse a página do Santa Portal no Facebook. É só digitar facebook.com/santaportal. Uma ótima noite, eu volto amanhã. Tchau.